Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1, está escrito: Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Esse é o último vídeo dessa série que eu estou fazendo de João, e nós já percorremos por todos os 7 sinais que João descreve para expressar a divindade de Jesus, para provar que ele era a palavra que estava com o Deus no princípio. Percorremos também os 7 discursos de Jesus como eu sou, para também refletir aquilo que havia sido revelado no passado como Deus sendo o grande eu sou. E agora nós estamos na última passagem, no último cenário dessa grande história. Jesus aqui se encontra no momento de maior tristeza do seu ministério, no momento de maior crise, que era a traição de Judas. A palavra vai dizer que ele havia saído para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. Um outro momento em que é citado nas escrituras sobre um jardim é quando o homem peca, no jardim do Éden. Então, no mesmo jardim em que o homem peca, agora o outro jardim em que o segundo Adão estava presente, seria a redenção consumada. E nesse momento, Jesus tinha o costume de orar com seus discípulos nesse jardim. E ainda assim, Judas era capaz de trair a Jesus com esse lugar, nesse lugar que era tão utilizado por Jesus em seus momentos de devoção e intimidade com o Senhor. A palavra vai falar que Judas chega com soldados para poder prender a Jesus. Eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas está escrito que quando Judas havia feito um sinal com os guardas de que aquele que ele beijasse seria aquele que os guardas deveriam capturar. Então Judas chega, beija Jesus, os homens perguntam quem ele era, e ao se revelar 2 vezes como eu sou, os homens caem sobre si, e depois eles conseguem levar Jesus até a casa do sumo sacerdote. Contudo, antes disso, é descrito também que Pedro, discípulo de Jesus, havia trazido uma espada para o jardim. E ele fere a orelha do servo do sumo sacerdote, cujo nome era Malco. Apenas João escreve isso e relata o nome do servo. Mas Jesus, ao invés de criticar a traição de Judas, ele cura ao homem que havia sido ferido. Então, ao invés de traspassar sua ira sobre aqueles que estavam prendendo, Jesus traz cura sobre o homem que Pedro havia ferido. Então, isso nos revela sobre a importância de nós estarmos em contato direto com Deus. Porque quando nós estamos em contato com as Escrituras, quando nós somos feridos, como Jesus estava sendo traído, sendo preso, nós trazemos cura, porque isso é que está em nosso DNA, em nossa essência e natureza. Então, no versículo 12, vai falar sobre Jesus diante de Anás. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prendendo Jesus e o amarraram. Então levaram primeiramente Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Momentos antes, Caifás havia dito que, para evitar qualquer tipo de rebelião entre os judeus e Roma, para poder mostrar que os judeus não queriam mais ter Roma no controle, Caifás havia profetizado, dito que uma pessoa deveria morrer, e essa pessoa era Jesus. Mal sabia Caifás, mas ele estava dizendo aquilo que Jesus faria, de apenas uma pessoa morrer para que aqueles que acreditassem nele tivessem vida. No versículo 15 a 18 vai narrar a traição, na verdade, Pedro negando a Jesus. Vocês sabem a história, durante 3 vezes Pedro é questionado sobre se ele ser um discípulo de Jesus, e ele durante 3 vezes havia negado a Cristo, assim como Jesus havia falado antes. Isso nos mostra que alguém que pensava que estava pronto para ir até a morte com Jesus, como Pedro havia dito, na verdade não estava pronto. Isso nos faz refletir. Será que nós estamos mesmo prontos para irmos até o fim por amor ao nosso Mestre? Ou será que nós estamos sendo apenas como Pedro, que apenas fala da boca para fora? No versículo 19 vai ser a interrogação de Anás. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e suas doutrinas. Jesus lhe respondeu: Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Aqui Jesus vai trazer sua defesa. Em hora nenhuma ele havia falado algo contra os sacerdotes, contra
as pessoas, porque ele falou que estava na palavra, que estava escrito. Se ele criticou algo, era porque eles estavam cometendo hipocrisia de falar aquilo que eles não faziam. E Jesus não fez nada em segredo, tudo aquilo que ele fazia era público. Então, se eles estavam julgando a Jesus, por que não fizeram isso antes? Por que foram resolver fazer isso agora, à noite, quando ninguém estava lá para testemunhar disso? Então Anás o enviou, amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Anás então não tinha como julgar a Jesus, porque ele não tinha nenhuma prova para condená-lo. Mais uma vez, versículo 25 vai falar sobre a segunda vez que Pedro nega Jesus. E na última vez que ele faz isso, um galo canta como um simbolismo das vezes que nossa consciência pesa quando nós sabemos que nós fazemos algo errado. Quando nós pecamos, o Espírito que existe em nós nos julga, nos diz que aquilo que nós fizemos é errado. Por isso que é sempre necessário nós termos essa consciência e retornarmos àquilo que nós fizemos errado e nos arrependermos. No versículo 28 vai falar de Jesus diante de Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, que era o palácio do governador. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Olha que ironia. Os religiosos não queriam se contaminar entrando na casa do governador romano, mas estavam se contaminando, julgando e fazendo algo errado em plena véspera de Páscoa. E Pilatos sai para falar com eles e pergunta: que acusação vocês trazem contra esse homem? E ele aqui vai dizer que não era lícito matar ninguém. Os judeus falam isso, porque somente os romanos tinham esse direito por serem a força política dominante da época. E Pilatos entra no pretório e pergunta se Jesus era o rei dos judeus. Mas Jesus vai responder que o reino dele não era deste mundo. Se o reino dele fosse deste mundo, os ministros dele se empenhariam por ele para que não fosse entregue aos judeus. Mas novamente Jesus fala que o reino dele não era de dali. E Jesus vai dizer que aqueles que eram da verdade ouviriam sua voz. E Pilatos faz uma pergunta interessante: o que é a verdade? E essa é uma pergunta que todas as vezes nós ouvimos ultimamente, não é mesmo? O que é a verdade? Será que a verdade é um conceito abstrato, uma ideia? Mas Jesus nos apresenta que ele é a verdade. Pilatos tinha a verdade em sua presença, em sua frente, mas não foi capaz de entendê-la e compreendê-la. Depois de dizer isso, versículo 38, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Aqui, mais uma vez, Pilatos não queria estar envolvido na acusação de alguém injusto, mas então ele traz essa oportunidade de trazer a libertação de Jesus, filho do Deus vivo, ou de Jesus Barrabás. Barrabás também é chamado de Jesus em alguns manuscritos. Então tinha a oportunidade de ter dois Jesus sendo libertos. E qual Jesus as pessoas trazem a liberdade? Aquele que era o malfeitor, aquele que era o salteador. Jesus então é tomado para ser açoitado, colocado uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, vestido com um manto de púrpura, simbolizando a ironia que os romanos faziam com sua majestade. Deram bofetadas nele, bateram, maltrataram. E quando fizeram isso, Pilatos vai dizer: eis o homem, ecce homo. O próprio Nietzsche faz um livro sobre isso, sobre essa frase, sobre o homem que era Jesus. Quando vira Jesus, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifique, crucifique. Mais uma vez, o povo que havia antes, na semana, aclamado Jesus como rei dos judeus, agora que não estava presente aquele povo, mas os líderes que estavam se reunindo na manhã, no início do dia, agora estavam condenando, estavam levando Jesus à morte, ao seu destino. Jesus não dá a resposta. Perguntam para ele sobre onde ele era, mas como uma ovelha muda que é entregue ao matador, como Isaías profetizou, Jesus não responde nada. E Jesus vai falar, quando questionado sobre a sua autoridade, que ele não teria nenhuma autoridade, Pilatos, se não fosse dada. Por isso vai dizer que quem entregou Jesus a ele era culpado de um crime ainda maior do que o próprio Pilatos, que estava condenando a Jesus. Mais uma vez, Pilatos apresenta Jesus aos judeus e eles falam: crucifiquem, crucifiquem. Então Pilatos, não sabendo o que fazer, não tendo a ação moral de libertar a Cristo, o entrega para ser crucificado. Versículo 17 vai dizer: Jesus, carregando ele mesmo sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico.
Ali o crucificaram com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz. Estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Os judeus religiosos falaram: não escreve isso. Coloque: este homem diz que ele é Rei dos Judeus. Mas Pilatos falou: o que está escrito? Está escrito: Jesus é o Rei dos Judeus. Ele é o rei, é da descendência de Davi, aquele que havia sido profetizado. E mesmo na sua morte, na sua crucificação, aquilo que foi estampado nas profecias agora também estava sendo cumprido. Mais uma vez, outra profecia se cumpre na crucificação de Jesus. No versículo 24 vai falar: não rasguemos a túnica, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com elas. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre minha túnica lançaram as sortes. No versículo 25 vai ser um momento muito triste, onde algumas pessoas testemunharam a morte de Jesus. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus e sua mãe, e junto dela o discípulo amado disse: mulher, eis aí o seu filho. E também Jesus disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Mesmo no momento de maior dor, Jesus pensa no outro. Pensa na dor da sua mãe, que ficaria sem um filho, e também estava sem José, porque ele não é citado, então provavelmente Maria era viúva. E também pensa na dor de João, o discípulo amado. Jesus, ao invés de pensar na sua dor, pensa na dor dos outros. E esse também é um ensinamento que nós precisamos trazer para a nossa vida. O versículo 28 vai falar sobre a morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Isso também havia sido profetizado antes. A Bíblia vai falar que deram a ele vinagre, ao invés de água, e quando tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E isso, em grego, como está escrito, a palavra tetelestai, está pago. Todo escrito de dívida que nós tínhamos foi pago mediante a obra de Jesus na cruz. E Jesus consuma a sua obra. No versículo 31 é a passagem sobre o soldado traspassando uma lança entre Jesus. Como na época tinha o costume de guardar o sábado, as pessoas não podiam permanecer muito tempo na cruz. Então eles tinham o costume de quebrar os ossos daqueles que estavam sendo condenados à crucificação e tirarem eles para poder adiantar a morte. Quando os soldados romanos foram até Jesus, perceberam que ele já estava morto. Mas para se certificar, o soldado traspassou uma lança em Jesus. E dele saiu água e sangue. Isso é para simbolizar também que Jesus, em nenhum momento, seus ossos foram quebrados. Como o cordeiro que era entregue no Antigo Testamento também não tinha nenhum osso quebrado. No versículo 38 em diante vai falar sobre o sepultamento de Jesus. José de Arimateia, um homem rico, junto com Nicodemos, providenciam um sepulcro, e esse sepulcro não havia sido usado ainda, e Jesus é colocado lá com óleos, perfumes e ungüentos que eram necessários para ser embalsamados. Porém, lembre-se que estavam próximos ao sábado, e no sábado eles não poderiam trabalhar. Então Jesus é morto na sexta-feira, e no pôr do sol, que entrava ao sábado, eles correram quanto tempo para poder entregar a Jesus no sepulcro. Então, com certeza, muito provavelmente, a unção que eles fazem no momento de colocar Jesus no sepulcro não foi feita por completo. Por isso que as mulheres, mais para frente, na manhã de domingo, vão tentar terminar esse serviço que havia sido incompleto pelos homens. No capítulo 20 vai falar sobre a ressurreição de Jesus, um grande milagre para a nossa fé. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. A palavra vai dizer que Pedro e o outro discípulo, que era um discípulo amado, vão até lá e encontram o sepulcro vazio, como Maria havia dito, e o pano de Jesus dobrado, como se ele tivesse saído realmente sem pressa e deixado o pano dobrado para simbolizar que ele voltaria. E depois vai falar que os discípulos retornam a casa, mas Maria Madalena permanece lá. E lá perto tinha um jardim, mais uma vez um jardim, a figura do jardim. E lá Maria continua chorando e ela encontra um homem. E esse homem, ela acha que era o jardineiro, mas ele era o próprio Jesus. E quando Jesus fala o nome de Maria, ela fala Rabone, mestre, ela o reconhece. Ela tenta abraçar, mas Jesus fala para não deter, porque não havia retornado ao Pai. E era necessário que ela voltasse até aos discípulos e contasse
que ela havia visto a ele, a Jesus ressurreto. Ao cair da tarde daquele dia, versículo 19, o primeiro dia da semana, estavam trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. Jesus então se manifesta em carne, não apenas no pensamento deles, no sentimento, mas se manifesta realmente ressurreto. É um grande milagre, mas ao qual nós devemos acreditar. E a palavra fala que primeiramente ele aparece nessa noite para os discípulos. E uma semana depois, Tomé, que não estava presente, disse que só acreditaria vendo a marca dos pregos em suas mãos, a marca da lança traspassada em seu corpo. E Jesus faz questão de fazer isso, para mostrar que até aqueles que aparentemente estão incrédulos têm lugar na presença, se tiverem seu coração abertos para receber a Jesus. No capítulo 21, vai falar sobre Jesus aparecendo a 7 discípulos. Pedro aparentemente estava triste e não tinha mais um entendimento correto sobre qual era o seu propósito, sua missão. O mestre tinha sido morto, ele não entendia realmente o plano de Jesus, e ele decide então, Pedro, retornar à pesca, decide voltar a pescar. E enquanto Pedro fazia isso, os outros discípulos fizeram isso também, outros 7. E quando eles fizeram isso, eles entraram, versículo 3, foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, os discípulos o veem e eles perguntam: filhos, tendes aí algo de comer? Olha quanta graça. Ele poderia falar: traidores, acusadores, culpados, por que vocês me deixaram lá na cruz sozinhos? Mas Jesus concedeu graça, trouxe perdão. E ele pergunta a eles se tinham algo de comer. É claro que eles não tinham, eles passaram a noite toda sem pescar, mas Jesus sabia e estava começando o tratamento que ele faria a Pedro, que havia o negado. E aqui vai dizer que Jesus os ordena a jogar a rede para o outro lado, assim como ele havia feito com Pedro outra vez. E ao fazer isso, eles trazem peixes que quase não conseguiram puxar, porque estava muito forte a quantidade de peixes que tinham. E Jesus pede então para que eles trouxessem os peixes que eles tinham acabado de pegar. E a Bíblia fala que eles tinham pegado 153 grandes peixes. E nessa noite, enquanto eles estavam comendo o peixe, Jesus vai tratar especificamente de Pedro. Assim como Pedro havia negado a Jesus 3 vezes, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o amava. E enquanto Pedro respondia: Senhor, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus responde: apacente meus cordeiros. O amor que nós temos a Cristo precisa ser revelado no serviço, em nossa ação que nós temos com Ele e com o corpo dele. E Pedro fica triste porque Jesus pergunta isso 3 vezes, mas Jesus aqui trata de forma psicológica o trauma que havia ficado em Pedro por ter traído a Jesus 3 vezes. Então, no lugar de trauma, no lugar de desânimo, Jesus traz cura, traz uma ressignificação àquilo que Pedro havia feito, ao pecado que ele havia cometido. E o serviço, então, é o chamado que todos nós, como discípulos de Cristo, temos. Independentemente de onde nós erramos, onde nós pecamos, nós temos lugar na mesa, nós temos lugar na ceia dele, para podermos entrar em comunhão com ele, e assim nós servimos em seu grande plano, sua grande obra. Aqui nós já estamos concluindo o capítulo 22 de João. A Bíblia vai falar que, no versículo 24, que este é o discípulo que dá testemunho, ou seja, João, a respeito dessas coisas, e que a escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez. Se elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Eu concluo, então, essa série de leituras do Evangelho de João. Eu espero que você tenha sido edificado, abençoado e entendido que, assim como o Verbo era um com Deus no princípio, criou todas as coisas, se fez presente, se fez carne, habitou entre nós, tabernaculou entre nós, vimos sua glória, a glória como do unigênito do Pai, fez tantos sinais, tantas maravilhas, se manifestou, se revelou e trouxe o acesso ao Pai, se entregou por nós na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, está junto ao Pai agora, mas deixou as Escrituras, deixou o relato, que nós possamos acreditar em Jesus com o nosso coração, que entendamos que Ele é o grande eu sou do Antigo Testamento, que Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida, Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele é a ressurreição, aquele que crê nele tem a vida eterna. Que nós possamos acreditar nisso, e assim nós tenhamos vida, e vida é abundância. Que você possa ser abençoado com esses vídeos,
Que você possa curtir, dar o like, se inscrever, compartilhar, que essa mensagem possa alcançar mais pessoas e abençoá-las também.